Portanto, se já ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está assentado à destra de Deus. Pensai nas coisas que são de cima, e não nas coisas que são da terra, porque já estáis mortos, e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Livro de Colossenses, capítulo 3, do versículo 1 ao versículo 3. Você vai ouvir agora uma mensagem para o teu coração, com o servo de Deus Cláudio Martins. Para ouvir as mensagens, acesse www.facebook.com/servo de Deus Cláudio Martins ou pelo site www.churbit.com/servo de Deus Cláudio Martins. Deus te abençoe, Jesus te ama e quer te dar a vida eterna. Deus seja louvado. Hoje é dia 20 de junho de 2015. Às vezes você pode perguntar, mas por que esse irmão fala as datas, os dias? Deus pôs no meu coração em registrar essas mensagens, porque a gente está aqui de passagem nesta terra, né? Ninguém é eterno. Então Deus pôs no meu coração de registrar essas mensagens, e elas vão ficar gravadas durante o tempo em que Deus determinar, para que essas mensagens venham a servir de esclarecimento, de instrução aos jovens, aos idosos, a todos que vão ouvir estas mensagens, porque é Deus que trabalha em cada coração, é Deus que vai operar em cada vida, que vai dar entendimento, compreensão. Então Deus pôs no meu coração de registrar estas mensagens, para que ficam registradas durante o tempo em que Deus quiser. Louvado seja Deus por isso. Deus pôs ao meu coração uma palavra no livro de Deuteronômio, capítulo 8, que fala também a respeito da lembrança, de nós lembrarmos de tudo que Deus fez em nossas vidas. Livro de Deuteronômio, capítulo 8. Primeiro livro começa Gênesis, Êxodo, Levíticos, Números e Deuteronômio, capítulo 8. Esses 5 livros foram escritos por Moisés. É chamado de o Pentateuco. Capítulo 8, Deuteronômio. Diz assim a palavra de Deus: todos os mandamentos que hoje vos ordeno, guardareis para os fazer, para que vivais, e vos multipliqueis e entreis, e possuais a terra que o Senhor jurou a vossos pais. E te lembrarás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto, estes 40 anos, para te humilhar e tentar, para saber o que estava no teu coração, se guardarias os seus mandamentos ou não. E te humilhou, e te deixou ter fome, e te sustentou com o maná que tu não conheceste, nem teus pais o conheceram, para te dar a entender que o homem não viverá só de pão, mas que de tudo o que sai da boca do Senhor viverá o homem. Nunca se envelheceu o teu vestido sobre ti, nem se inchou o teu pé estes 40 anos. Confessa, pois, no teu coração que como o homem castiga seu filho, assim te castiga o Senhor teu Deus. E guarda os mandamentos do Senhor teu Deus para o temer,
e andar nos seus caminhos, porque o Senhor teu Deus te mete numa boa terra, terra de ribeiros de águas, de fontes, de abismos que saem dos vales e das montanhas, terra de trigo e cevada, e de vides e figueiras e romeiras, terra de oliveiras abundantes, abundante de azeite e mel, terra em que comerás o pão sem escassez, e nada te faltará nela, terra cujas pedras são ferro, e de cujos montes tu cavarás o cobre. Quando, pois, tiveres comido e fores farto, louvarás ao Senhor teu Deus pela boa terra que te deu. Guarda-te para que te não esqueças do Senhor teu Deus, não guardando os seus mandamentos e os seus juízos e os seus estatutos que hoje te ordeno, para que porventura, havendo tu comido e estando farto, e havendo edificado boas casas, e habitando-as, e se tiverem aumentado as tuas vacas, e as tuas ovelhas, e se acrescentar a prata e o ouro, e se multiplicar tudo quanto tens, se não eleve o teu coração e te esqueças do Senhor teu Deus, que te tirou da terra do Egito, da casa da servidão, que te guiou por aquele grande e terrível deserto, de serpentes ardentes, e de escorpiões, e de secura em que não havia água, e tirou água para ti da rocha do Seixal, que no deserto te sustentou com maná, que teus pais não conheceram, para te humilhar e para te provar, para no teu fim te fazer bem. E digas no teu coração: a minha força e a fortaleza de meu braço me adquiriu este poder. Antes te lembrarás do Senhor teu Deus, que é Ele o que te dá força para adquirires poder, para confirmar o seu concerto que jurou a teus pais, como se vê neste dia. Se, porém, que se de qualquer sorte te esqueceres do Senhor teu Deus, e se ouvires outros deuses, e os servires, e te inclinares perante eles, hoje eu protesto contra vós que certamente perecereis. Como as gentes que o Senhor destruiu diante de vós, assim vós perecereis, porquanto não quisestes obedecer à voz do Senhor vosso Deus. Amém, Senhor Jesus. Senhor, Pai santo e justo, Tu és o nosso Deus, ó Pai. Senhor, fala com cada alma, Pai, que vai ouvir esta palavra. Ó Deus, esclareça, abre o entendimento, para que possam compreender a Escritura, compreender o Teu propósito, Senhor, na vida de cada um, Pai Santo. Toma em Tuas mãos estas vidas, ó Deus, e desvenda os seus olhos para que contemple as maravilhas da Tua lei, e estenda Tuas mãos, Senhor, para operar, para salvar e para transformar estas vidas, no nome amado do Senhor Jesus Cristo, Teu Filho, que és bendito para todos sempre. Amém. Glórias a Deus. O tópico aqui diz: exortação a ter em memória os benefícios do Senhor. Deus é um Deus de maravilhas, é o Deus de misericórdia, é o Deus que nos elegeu antes da fundação deste mundo. É como eu hoje, que não era servo de Deus. E Deus, pela sua infinita misericórdia, me chamou. Eu achava que eu ia morrer fumando. Eu achava que eu ia morrer na vida que eu estava. Mas a mão misericordiosa de Deus apareceu sobre a minha vida. E aqui eu estou perante Deus e perante todos vós que estão ouvindo essas pregações, essas mensagens. Eu que tinha outros planos em minha vida. Certa vez eu procurei muito em trabalhar em rádio. Queria seguir a carreira de locutor de rádio. Mas chegou um tempo na minha vida em que Deus fechou as portas e não abriu mais. Não permitiu que eu fosse para esse caminho. E Deus falou ao meu coração que em rádio eu iria trabalhar para servir aos ídolos mortos. Que eu ia colocar canções de ídolos mortos. Mas através da sua palavra, a palavra de Deus ia salvar as almas, ia transformar as vidas. Porque a palavra de Deus não é morta, ela é viva e eficaz. E aqui eu estou para anunciar a palavra de Deus, pela misericórdia que Deus teve na minha vida, de tirar a minha vida do mundo de pecados e me trazer para o reino do Filho do seu amor. Sou grato a Deus por tudo que Ele tem feito na minha vida, e tudo que eu fizer é pouco, não se compara com a misericórdia de Deus que está sobre a minha vida.
e que está sobre a vida de cada um de vós, que estão ouvindo estas palavras que não são minhas. Estas palavras não são minhas. Eu não teria força para estar aqui pregando. Sem a força de Deus, eu não ia mover nem um palmo sequer. Eu não daria um passo. Mas é a força de Deus que tem me colocado aqui de pé. É a força de Deus que tem me dado a autoridade para pregar a sua palavra. Porque de mim mesmo nada eu tenho. Nada eu tenho. De mim mesmo nada seria. Mas é a força de Deus que está dentro de mim, como está na vida de cada um de vós. É esta força invisível que nos sustenta e que nos mantém aqui de pé. É esta força de Deus que faz com que os nossos pés sejam como os pés das servas. É esta força de Deus que adestra as nossas mãos para a batalha, porque eu jamais poderia vencer o vício do cigarro. Eu fumei 15 anos na minha vida. Eu era escravo do cigarro. Eu fumava 2,5 maços por dia. Frequentava bares, bebia. A minha vida era isso. Mas Deus teve misericórdia. Ele ouviu a oração da minha esposa. Ele ouviu a oração da minha mãe, do meu pai. Ele ouviu a oração da igreja, de muitas pessoas que intercederam por minha vida. Muitas pessoas intercederam por mim. A minha esposa me suportou durante muitos anos. Teve paciência para comigo. Teve muita paciência comigo. E Deus, por sua infinita misericórdia, me transportou para o reino do Filho do seu amor. Sou grato eternamente a Deus pela sua misericórdia. Não era para eu estar vivo aqui. Era para eu ter morrido já com efizema pulmonar, ou em acidente, ou em qualquer outro meio. Não era para eu estar vivo aqui hoje. Quantos colegas de bar que morreram? Foram muitos que eu vi morrer. E hoje eu estou aqui pela misericórdia de Deus, para anunciar este Deus todo-poderoso, este Deus invisível que está na minha vida e que está na tua vida também, meu irmão, minha irmã. Este Deus invisível, e diz na palavra de Deus que Ele será o nosso guia até a morte. Este Deus todo-poderoso, aquele que em vós começou a boa obra, é fiel para completá-la até o dia de Cristo Jesus. Se Deus começou uma obra na tua vida e Ele começou, Ele vai terminar esta obra, Ele vai completar esta obra até o dia do arrebatamento da igreja. É por isso que Deus falou para Moisés escrever tudo isso. E Ele ensinou para Moisés, para que o povo não esquecesse do favor que Deus fez, para que o povo não esquecesse que Deus tirou eles da fornalha de ferro, que era um povo que era descendente de Jacó, dos filhos de Jacó. Aquela geração morreu no Egito, mas teve a descendência dos filhos de Jacó, porque mudou os faraós, e o povo descendente eram escravos ali de Faraó. Eles eram oprimidos, fabricavam tijolos naquela fornalha de fogo, tiraram até a palha para eles queimar os tijolos, humilharam o povo, mas quanto mais eles eram oprimidos, mais eles se multiplicaram no Egito, porque a promessa de Deus se cumpre. Ainda que eles eram escravos de Faraó, mas a promessa de Deus se cumpriu na vida deles, que Deus tinha falado para Abraão que a descendência de Abraão seria como as estrelas dos céus e como a areia do mar. E Deus cumpriu o que Ele prometeu. O povo era escravo, porque o povo não clamavam a Deus. Eles eram filhos da promessas, eles eram descendentes de Jacó, mas eles não clamaram a Deus. Eles foram clamar a Deus em Êxodo 2 ou 3, se eu não me engano, quando morreu o faraó. Então passaram a clamar a Deus. E Deus ouviu o clamor deste povo. Você também, meu irmão, minha irmã, é filho da promessa de Deus. Deus está esperando você clamar a Ele. Você clamar a Deus. Se você está vivendo hoje numa situação difícil na tua vida, clame a Deus, insista na oração, persevere na oração, porque Deus vai fazer uma obra na tua vida. Ele não é filho do homem para que minta. Não é homem para que minta, nem filho do homem que se arrependa. O que Deus promete, Ele cumpre. Mas nós temos que estar interagindo com Deus, temos que fazer a nossa parte em clamar ao Deus que tudo pode, ao Senhor Jeová Deus, o Todo-Poderoso de Israel. E aqui vemos que o capítulo 8 diz: todos
os mandamentos que hoje vos ordeno. Guardareis para os fazer, para que vivais e vos multipliqueis, e entreis e possuais a terra que o Senhor jurou a vossos pais. Deus fez uma promessa para o seu povo, que Deus iria abençoá-los, que Deus estava tirando a terra dos cananeus porque eram pessoas ruins, eram pessoas más, e queimavam seus filhos a demônios, faziam tudo quanto era maldade. Então, eles estavam indo para essa terra não por causa deles, por merecimento, mas porque a maldade daquele povo era tão grande que Deus tirou a terra deles e entregou nas mãos dos filhos de Israel, aqueles que perseveraram, que tinham 20 anos para baixo. Uma parte, infelizmente, não foi, porque foram incrédulos, porque murmuraram contra Deus nas suas tendas. Então aquele povo, uma parte deles, não entraram na terra de Canaã, junto com Josué e Calebe. Mas os que tinham 20 anos para baixo, entraram nesta terra, a terra que mana leite e mel, e que tinha uns povos ruins ali, os cananeus, os heteus, os jebuseus, fariseus. E Deus tirou aquele povo que era mau e colocou o seu povo que andava de acordo com a sua palavra. E assim Ele faz no dia de hoje. Deus chama a alma para ser salva. Esta pessoa faz um concerto com Deus, recebe o Senhor Jesus como seu Senhor e Salvador, como único Senhor e Salvador, desce as águas do batismo, faz um concerto com Deus, uma aliança, e passa a andar em novidade de vida. Ele passou a entrar no reino de Deus, nessa boa terra que mana leite e mel, mas vai encontrar dificuldades no meio do caminho, vai encontrar as ciladas do inimigo. Como diz o apóstolo Paulo, uma porta grande me foi aberta, mas são muitos os adversários. Então, para entrar neste reino de Deus invisível, para tomar posse das promessas de Deus, para receber as promessas de Deus, conforme a vontade do Senhor, temos que enfrentar os gigantes, temos que enfrentar os inimigos, que são os demônios, que não querem que nós sejamos felizes com Deus, que não querem que Deus nos abençoe. E assim são as pessoas que Deus chama. Fazem um concerto com Deus. Passa dificuldades, passa no começo, passa tribulações, angústias também. Mas recebem as promessas de Deus. Recebem as promessas de Deus, porque o reino de Deus é tomado à força. Só que Deus está nos alertando que Ele nos abençoará aqui nesta terra. Mas no final deste capítulo Ele diz, para quando nós estivermos fartos, estivermos prósperos nesta terra, para não esquecermos de Deus, porque o perigo do cristão é esquecer de Deus. É esquecer de Deus por ter as promessas, por ter as bênçãos terrenas aqui nesta terra. E às vezes esquece da vida eterna, da maior promessa para nós, que é a salvação da nossa alma. E se esquece de Deus, onde muitos acabam se desviando, acabam deixando a Deus por nada, por coisas pequenas. Por isso que o importante é o fim das coisas do que o princípio delas. E é o que Deus está nos ensinando, a ter Ele como um memorial eterno. Como o Senhor Jesus disse na Santa Ceia, no capítulo 11 de 1 Coríntios, fazei isto em memória de mim. E quando lembramos das coisas que Deus nos tem feito, teremos um coração grato, e não esqueceremos das obras que Deus fez na nossa vida. É por isso que diz o salmista no Salmo 103. No Salmo 103 ele diz, para que ele não viesse a esquecer das obras que Deus tem feito na sua vida. Diz aqui, bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo o que há em mim, bendiga o seu santo nome. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum de seus benefícios. É Ele que perdoa todas as tuas iniquidades e sara todas as tuas enfermidades, quem redime a tua vida da perdição e te coroa de benignidade e de misericórdia, que enche a tua boca de bens, de sorte que a tua mocidade se renova como a águia. Então o salmista aqui diz, para não esquecermos
dos benefícios que Deus tem feito em nossas vidas. O maior benefício é a salvação da nossa alma. As demais coisas Deus acrescentará à nossa vida. Mas o que Deus quer de nós é que nós tenhamos uma memória eterna para com Deus. Nunca venhamos a esquecer a obra que Deus fez em nossas vidas, de nos ter tirado deste Egito, deste mundo de pecado, de nos ter libertado dos vícios, do caminho mau, e nos ter colocado no reino do Filho do seu amor. É o que Deus requer de cada um de nós. Por isso ele diz: todos os mandamentos que hoje vos ordeno, guardareis para os fazer, para que vivais e vos multipliqueis e entreis e possuais a terra que o Senhor jurou a vossos pais. E te lembrarás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto, estes 40 anos, para te humilhar e te tentar, para saber o que estava no teu coração, se guardarias os seus mandamentos ou não. E te humilhou, e te deixou ter fome, e te sustentou com o maná que tu não conheceste, nem os teus pais conheceram, para te dar a entender que o homem não viverá só de pão, mas que tudo que sai da boca do Senhor viverá o homem. Então Deus levou o seu povo por um caminho mais longe, levou para o deserto, onde eles foram provados, onde eles foram experimentados por Deus. Deus queria mostrar para eles que nem só de pão o homem viverá, que nem só das coisas dessa vida o homem viverá, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. A sua palavra que é viva e eficaz, é o pão que veio dos céus. É esta palavra que tem poder de transformar os nossos caráteres, de moldar as nossas vidas, de transformar, libertar do império das trevas. Por isso que Deus os provou, os experimentou, e assim Deus faz com cada um que Ele chama para ser seu filho. Feliz é o homem que é repreendido, corrigido pelo Senhor, porque depois de ser provado, receberá a coroa da vida. Bem-aventurado é aquele que suporta as provações. Bem-aventurado é aquele que o Senhor corrige, porque Deus só corrige o filho que Ele ama. Como diz em Hebreus capítulo 12, que Deus corrige o filho a quem Ele ama. Bem-aventurados aqueles que são corrigidos por Deus. Se Deus está corrigindo é porque Ele ama. Então Deus corrige o seu povo. É a maneira de Deus lapidar. É a maneira de Deus fazer com que a pessoa venha esquecer das coisas do Egito. Deus dá o maná. Deus deixa a pessoa passar por uma escassez na sua vida. Passa por um momento difícil, onde a pessoa se sente abandonada. Parece que está esquecida como José. Mas Deus leva a pessoa a estes desertos. Ao deserto da aprovação, ao deserto do desprezo, ao deserto da escassez, onde você vai comer só o maná. O maná era um alimento que era necessário se alimentar somente dele. E Deus dava um maná, ele tinha que pegar todos os dias. Se pegasse uma quantia grande de maná, dava bicho, exceto sexta, ou sábado, sexta para sábado. Poderia colher 2 vezes mais. Mas durante a semana, tinha que pegar somente para o dia necessário. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Às vezes você está passando por um momento assim. Você só tem o necessário na tua vida, você não tem mais fartura. Você só vive na escassez. Deus está provando a tua vida, para depois te aprovar. É necessário você passar por isso hoje. É necessário para lá na frente você dar valor, para você não se desviar dos caminhos do Senhor. Então você vai passar por um certo momento na sua vida de escassez, em que você vai comer só o maná. Talvez você vai sentir saudade dos temperos do Egito. Ah, que vontade de comer as cebolas, os alhos, os pepinos. Mas é que Deus está nos provando. É necessário passar por este deserto, por um tempo, para o amadurecimento espiritual, para que você venha esquecer das coisas que ficaram lá para trás. Porque se você tiver tudo sobrando, você não vai dar valor.
você corre o risco de acabar se desviando. É por isso que Deus não te dá tudo que você quer. É por isso que Deus te dá apenas o maná, o necessário. Você vê que a sua vida está só em escassez? Você vê que na sua vida você não tem mais em fartura. É somente o necessário. Ah, mas no começo Deus me tratava tão bem. No começo eu tinha tantas as coisas, tinha pessoas próximas de mim, tinha alegria. Hoje estou aqui como uma pessoa desamparada. Parece que Deus nem está mais na minha vida. É o deserto. Você está passando pelo deserto. No deserto você não vai ter a abundância, mas você vai ter apenas o necessário. Deus vai te dar apenas o necessário para que nós não venhamos a perecer, a morrer, a desviar dos caminhos do Senhor. Então Deus provou o seu povo e Ele prova cada um de nós. E aqui diz para te humilhar. Muitas vezes você está passando por humilhações, desprezo. Às vezes não tem nem um sapato sobrando. Às vezes está até com um sapato furado. Para humilhar. Passar por humilhações. O apóstolo Paulo também passou por tudo isso. E mesmo assim ele trabalhava ele fazia tendas. Mas ele dizia, eu sei o que é estar abatido. Eu sei o que é ter a fartura, ter abundância, mas também ter escassez. O apóstolo Paulo passou por tudo isso. Ele tinha certo momento na sua vida, ele tinha alguma coisa. E certos momentos ele não tinha nada. Ele não tinha nem roupa para se vestir. Mas depois ele diz, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Mas para ele dizer essa frase, esta palavra, primeiro ele teve que passar dificuldades, passar humilhações, foi apedrejado. O apóstolo Paulo vivia mais preso do que solto. E ele dizia nas suas cartas que ele ditava, não se envergonhe, não tenha vergonha de mim, Timóteo. Não tenha vergonha de mim porque eu estou preso aqui. Não me considera, as pessoas me consideraram como esterco, como um lixo deste mundo, o apóstolo Paulo dizia. Que as pessoas consideravam ele como esterco, como um lixo. Era desprezado, como o Senhor Jesus foi desprezado. Solte Barrabás e crucifica Jesus, cai o seu sangue sobre nós. Mesma coisa, Jesus também passou por tudo isso. Isaías descreve que no capítulo 53 que Jesus Cristo, nosso Senhor, ele não era um loiro de olhos azuis, não. Ele não tinha nem aparência nem formosura. Ele era como uma raiz de uma terra seca. Não tinha beleza na sua face. Era desprezado. Jesus foi desprezado. O apóstolo Paulo também foi desprezado. Foi chicoteado. É uma quarentena menos uma, 39, para não chegar até 40. Para levar mais açoites ainda. Então Deus diz aqui que ele te humilhou. Ele nos humilhou. Humilhou o seu povo. E nos humilha também. Para que depois venha nos exaltar. A humilhação faz parte do caráter da natureza humana. Nem o ser humano quer ser humilhado. Quem que queria estar numa cama sendo humilhado? Às vezes ser tratado por alguém, ter que ser limpado por alguém, ser cuidado na cama, passar pela humilhação, ter a sua vergonha descoberta. Quem que gostaria de passar por uma situação dessa? Ninguém gostaria de passar por isso. Há momentos na vida da pessoa que, infelizmente, ela passa por momentos difíceis, por desprezo, às vezes é maltratada até por dentro do consultório médico. A pessoa passa por humilhações. Não consegue nem passar por um médico para avaliar a sua situação. É desprezado no seu trabalho, desprezado dentro do ônibus, ou até mesmo com o seu veículo. É o desprezo total, é que Deus está permitindo você passar por isso. É Deus que está nos provando. É tudo dele. É um mal necessário. Como diz o apóstolo Paulo,
Todas as coisas cooperam para o bem para aqueles que amam a Deus, que são chamados segundo o seu propósito. Então todas as coisas, elas contribuem para o bem, ainda que seja na humilhação, ainda que seja que na sua casa é a mais feia da rua, ainda que o seu carro é o mais feio da sua cidade, ainda que você não tenha nenhum sapato para vestir, para calçar, ainda que você seja desprezado dentro da igreja, mas saiba que Deus está permitindo você passar por esse momento, para que lá na frente você não se desvie do caminho dele. Por isso que o salmista disse: foi bom o Senhor ter me afligido, para que eu aprendesse os teus decretos, no Salmo 119. O salmista foi afligido, ele foi corrigido por Deus, ele foi açoitado por Deus, para o seu crescimento. Ele diz que foi bom o Senhor ter me afligido, para que eu aprendesse os teus decretos, para que eu não vivesse mais no pecado, na iniquidade. Então Deus, ele nos prova na humilhação. Às vezes os teus parentes te abandonaram. Às vezes a pessoa que sempre estava na tua casa hoje te abandonou, como abandonaram Jó, como abandonaram também o salmista Davi, servo de Deus. Até os cooperadores que andavam com o apóstolo Paulo, Demas, abandonou a Paulo, amando o presente século. Muitos abandonaram o apóstolo Paulo, mas ele diz: mas o Senhor não me abandonou, ele me fortaleceu, ele não me abandonou. Às vezes é necessário este abandono, o desprezo de pessoas na sua vida, mas não significa que você está só. Você está passando por humilhações, por desprezos, por escassez, por dificuldades, sofrimentos, mas é um mal necessário nas nossas vidas para o nosso crescimento, para que lá na frente a gente nunca venha se esquecer da misericórdia de Deus em nossas vidas. Por isso que o justo é provado, por isso que o servo de Deus, a serva de Deus é provada. Somos todos provados para o nosso amadurecimento espiritual, para que não venhamos a andar por todo o vento de doutrina, por homens que enganam o coração dos incautos. Ventos de doutrinas, movimentos que levam a pessoa ao desvio, à ruína, a ir pela porta larga, o caminho espaçoso que conduz à perdição. A pessoa que é provada por Deus, ela nunca mais vai esquecer dos açoites, dos chicotes, ela não vai mais procurar por movimentos por aí. Ela tem a sua vida sólida, baseada na palavra de Deus. Ela não é facilmente enganada. Por isso que o Senhor Jesus diz: se possível, enganaria até os escolhidos. Mas não engano. Por quê? Porque essa pessoa, ela já passou do leite espiritual e hoje ela come o alimento sólido. O alimento sólido é aquele que nos açoita. É aquele que nos faz crescer através da correção de Deus. E Deus humilhou o seu povo. Passaram por humilhações. E te lembrarás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto estes 40 anos, para te humilhar e te tentar, para saber o que estava no teu coração, se guardarias os seus mandamentos ou não, ou muitas vezes até se irarmos contra Deus. Às vezes no aperto a pessoa fica com ira contra Deus. Ela tem uma certa ira. Por que Deus está fazendo isso comigo? Por que Deus não faz nada na minha vida? Então Deus está mostrando para essa pessoa, para nós, esse sentimento de ira contra Deus, para que esse sentimento venha a ser tirado. Porque Deus conhece todo o nosso coração, mas Ele quer que nós conhecemos a nossa natureza e saibamos o que nós temos no coração e que isso é pecado contra Deus. Ele quer tirar esse escarrapicho da ovelha. Então Ele permite, Ele leva nós, ao deserto, ao desprezo, à humilhação, à escassez, para que nós venhamos a conhecer nós mesmos. É como se colocássemos um espelho na nossa frente e fôssemos ver toda a nossa imperfeição, todo o nosso,
todos os nossos defeitos. E a prova é um espelho. Ela vai nos mostrar no que nós estamos errando. Aí você passa por uma fornalha de aflição, por exemplo. Aí Deus vai mostrar para nós o que vai sair do nosso coração nesta fornalha. Se vai ter alguma coisa contra Deus, se vai ter alguma coisa contra alguém, sentimento faccioso. Então Deus nos prova nesta parte, para nos mostrar que nós estamos em falha nesse problema, nessas atitudes, e que estas atitudes têm que ser deixadas do nosso coração, e que temos que nascer de novo, como crianças, para podermos entrar no reino de Deus. E Deus nos leva a isso, a desprezo, humilhações. Por exemplo, você pode receber um não de alguém, e esse não você pode revidar de maneira agressiva ou glorificar a Deus por receber este não. Deus conhece tudo que está no teu coração, ainda antes da palavra sair da tua boca. Mas Ele quer que você conheça aquilo que está dentro de você. Então, as provações, as humilhações, é para mostrar para nós no que precisa ser tirado, ser transformado. Então o oleiro, que é Deus, ele está moldando o vaso. E se o vaso quebrar, tiver uma trinca, ele vai tratar de novo. E se não resolver, ele quebra de novo e faz de novo um novo vaso. Ele tira tudo que tem e depois coloca tudo de novo. É assim que Deus trabalha, em nosso caráter. E Ele estava tratando o povo de Israel também assim. Porque eles estavam acostumados com a cultura egípcia. Eles estavam acostumados com as coisas do Egito, com viver como escravo. E Deus estava trazendo eles para viver como servos e servas do Senhor. Então era uma vida diferente. Uma vida que eles viviam na carnalidade lá no Egito. E aqui eles estavam vivendo na espiritualidade. Eles tinham que viver na vida espiritual. E para viver na vida espiritual tem que mortificar as obras da carne. Tem que deixar a velha natureza, a natureza adâmica ou egípcia, para a luta ser menor. Porque se a natureza carnal for mais alimentada, então vai ser o combate muito pior. Então tem que mortificar as obras desta carne, deixar as coisas do mundo, não ter contato com as coisas do mundo, que se você ficar se iludindo, vai ficar mais difícil ainda para você alimentar o seu espírito. Então você deve deixar as coisas desse mundo. Se você fumava, resista ao cigarro, não continue fumando, porque vai ficar mais difícil de você largar desse vício, se você continuar depois de batizado ou batizada. E aí o que acontece? Você pode acabar se desviando, perder a salvação por causa de um cigarro. Foi o que aconteceu com o povo de Israel. Em 1 Coríntios capítulo 10 diz que caíram no deserto. Num só dia morreram 23 mil. E muitos ali ficaram no deserto, 40 anos, pereceram, não entraram na terra de Canaã, porque eles murmuraram contra Deus, foram incrédulos, não confiaram em Deus e queriam voltar para trás. Por que não morremos lá no Egito? Por que tivemos que vir para esse deserto? Então, se você não largar desse vício hoje, vai ficar cada vez mais difícil. A pessoa perder a salvação por causa de um cigarro? O cigarro que está causando problema no seu pulmão, pode causar até um câncer. Eu já vi acho que umas 2 pessoas já que usavam tipo de um aparelho aqui na traqueia para poder se comunicar, para poder falar. Alguns que até usam aparelho para respirar, por causa do maldito cigarro. Já pensou perder a salvação por causa de um cigarro? Ou por causa de um copo de vinho? Trocar as coisas santas de Deus por um prato de lentilhas? Por algo que nunca vai te satisfazer? E o inimigo dá a risada. Ele fala, esse aqui está no meu cabresto.
Eu consigo dominar esta pessoa com um copo de vinho, um copo de bebida alcoólica, um cigarro, uma droga, maconha, o que for. Então Deus ele nos tirou do Egito para nos humilhar, para nos provar, para nos transformar o nosso caráter, nos limpar pela sua palavra. E se quisermos entrar no reino de Deus, nos céus, a ter a vida eterna, temos que deixar as coisas desse mundo, deixar todos os vícios, deixar a glutonaria, deixar aquilo que não convém ao servo e serva do Senhor, pedir para Deus colocar uma guarda na boca, um freio na língua, para não pecarmos com as nossas palavras, porque isso nos leva à condenação eterna. Temos que deixar a mentira, falar a verdade com o próximo, ajudar a ter obras, ter a caridade, o amor, porque sem ela não poderemos herdar a vida eterna. Então Deus ele vai nos lapidar aqui neste deserto, neste mundo. Ele vai moldar o nosso caráter, transformar nós de glória em glória, até a estatura de varão perfeito. É isso que Deus vai fazer na vida de cada um de nós. É por isso que Deus nos leva para o deserto, para um momento de escassez, onde você não vai ter fartura, vai ter escassez, para trabalhar no nosso caráter. Mas depois Deus vai recompensar, porque tudo que fazemos aqui é para Deus, é por Ele. De Deus nós teremos tudo nesta vida, mas primeiro Ele diz: buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. E quando fazemos para Deus, eu vou mudar a minha vida porque Deus está mandando. É isso que o Senhor Jesus quer que eu faça, então é isso que eu vou fazer. Não vou fazer mais isso. Não vou cometer mais este pecado. Não vou enganar mais ninguém. Não vou mais mentir. Não vou trapacear ninguém. Vou fazer o que Deus requer de mim. Aí o deserto vai diminuir para você, a passar mais rápido. Aquele povo era para viver 40 dias no deserto, mas por causa da murmuração e da incredulidade, ficaram 40 anos e morreram no deserto, os mais velhos, e não entraram na terra de Canaã. Nós podemos aumentar este deserto ou diminuir o deserto desta vida, através da obediência à sua santa palavra. Então aqui diz no versículo 3, e te humilhou, te deixou ter fome. Veja bem que Deus deixou ter fome. Ah, mas o Senhor não é meu pastor e nada me faltará? Mas também diz no versículo 4 do Salmo 23, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Mas ninguém quer passar, nós não queremos passar pelo vale da sombra da morte. Queremos só que Deus prepare uma mesa. Queremos que Deus unja a nossa cabeça com óleo. Queremos que nada nos falte, que refrigere a nossa alma, que leve as águas tranquilas a passos verdejantes, mas não queremos passar pelo vale da sombra da morte. Jesus passou 40 dias sem comer. Moisés ficou 40 dias sem comer e sem beber. Deixou ter fome e te sustentou com maná. Deus está te dando esta palavra, uma palavra de correção, uma palavra dura, é um maná. Ah, mas eu não quero fazer isso. Duro é recalcitrar contra os aguilhões. Jesus falou para Paulo, duro é recalcitrar contra os aguilhões. Ah, mas essa palavra é muito dura para mim, eu não vou conseguir fazer isso. E todos os quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Então não tem desculpa. Moisés falou, mas eu sou pesado de língua, eu sou gago, manda outro. Não tem desculpa, Moisés. O seu irmão Arão vai falar por ti, mas você vai, Moisés. Você vai fazer o que eu te mandei, Moisés. É isso que Deus requer de nós. É a obediência. Ainda que seja dura esta palavra, mas é a palavra que vai nos dar a salvação das nossas almas. É esta palavra, este maná, que às vezes a gente não quer engolir, comer este maná.
Mas é este maná que nos vai dar vida. É este maná que nos vai preparar para sermos servos e servas do Senhor, revestidos de Cristo Jesus, para que quando vier o dia mau, nós passamos a vencer este dia mau e continuarmos firmes, prosseguindo para o nosso alvo, que é Cristo Jesus, a vida eterna, na Nova Jerusalém. Deus quer nos fazer forte, e operando Ele, quem impedirá? Não há quem possa escapar da minha mão, diz o Senhor. E te sustentou com maná que tu não conheceste, nem teus pais o conheceram, para te dar a entender que o homem não viverá só de pão, mas que de tudo que sai da boca do Senhor viverá o homem. Nunca se envelheceu o teu vestido sobre ti, nem se inchou o teu pé estes 40 anos, ainda que você tenha o necessário na tua vida, sem ter a abundância, mas Deus está cuidando de ti. Deus está conservando o que você tem. O pouco que você tem é Deus que está conservando. Quantos lugares por aí que teve terremotos? Quantas casas que se perderam, vidas que se perderam? Mas veja aquele que serve ao Senhor. Há alguns que já partiram, alguns também que partem nas calamidades da vida. Mas há muitos que continuam vivos, que Deus tem conservados até o dia de hoje. Que Deus tem conservado no pouco, mas aquela pessoa está lá firme. Está firme no Senhor. Porque há muitos os que querem ficar ricos, como diz a palavra de Deus, caem em tentações e muitas concupiscências nocivas, e muitos vieram a naufragar na fé. Se desviaram por causa das riquezas, por causa dos deleites, por causa dos pratos de lentilhas que o inimigo ofereceu. Mas muitas vezes aquele que tem o pouco, Deus está conservando ali para salvar aquela alma. Então ele diz: nunca se envelheceu o teu vestido sobre ti, nem se inchou o teu pé estes 40 anos. Confessa, pois, no teu coração, que como um homem castiga seu filho, assim te castiga o Senhor teu Deus. Então Deus ele nos castiga, nos corrigindo, nos transformando, nos lapidando pelas dificuldades, pelas humilhações, para que nós venhamos a ser varão e varoa perfeitos, a estatura de varão perfeito, limpos pela palavra do Senhor, para que possamos dar fruto. A árvore, para poder dar fruto, ela tem que ser podada, ela tem que ser cortada, os seus galhos, cortados, lapidados, moldados ali, tem que ser podada. E este podar dói. O corte das lâminas dói. A lâmina de Deus dói, porque ela corta, às vezes, a regalia da nossa vida, às vezes ela tira de nós o sono, às vezes essa lâmina de Deus, ela tira de nós aquela tranquilidade, como Jonas estava ali com a folha de aboboreira sobre a sua cabeça, e Deus colocou um bicho ali, um lagarta, para que morresse aquela folha de aboboreira, e começou a nascer o sol, a começar a queimar a cabeça de Jonas. Então Deus ele nos tira do conforto certas vezes na vida, para que nós possamos fazer a sua vontade. Ele vai usar o seu servo, a sua serva, este vaso da maneira que Ele quer. Ele usa os vasos como Ele quer, mas as lâminas de Deus doem, porque ela tem que ser podada. A árvore tem que ser podada, e vai cortando, vai tirando aquelas coisas que a gente não quer que saia. A gente às vezes adota certas coisas, isso aqui é meu e não largo. Mas Deus quer que tira. Tem que ser tirado. Tirai de entre vós toda impureza, lascívia, coisas que não convêm a servos e servas do Senhor, más conversações que corrompem os bons costumes, falatórios, murmurações, maledicências, coisas que não convêm ao servo e serva do Senhor. E Deus começa a podar, Ele começa a podar, vai cortando os galhos da árvore, para que ela venha a dar frutos mais ainda. Porque Deus não quer cortar essa árvore, Ele quer moldar a árvore,
Ele quer podar para que dê mais fruto ainda, porque estamos ligados na videira que é Cristo Jesus. E Ele quer que nós tenhamos fruto. É nosso dever, a obrigação de darmos frutos de santidade. De santidade. Aí aquela natureza adâmica que se irava por qualquer coisa, não, Deus coloca um freio ali, não faça isso mais. Ele começa a cortar certas coisas na nossa vida. A ninguém pagais o mal, a ninguém devais coisa alguma, a não ser o amor com que vos ameis uns aos outros. Então você não deve mais deixar de pagar as suas contas. Ah, vou deixar meu nome caducar no SPC. Não. Agora você está no reino de Deus. Agora você tem a obrigação de pagar, limpar o seu nome, pagar as tuas dívidas. Rogue ao Senhor da Seara, rogue a Deus que Ele vai te dar a condição de você pagar as suas dívidas, para que o nome de Deus não venha a ser blasfemado entre os gentios. Ah, aquela pessoa lá caluniadora, ela vai para a igreja e fica falando mal dos outros, mentirosa, mentiroso. Essas coisas têm que ser tiradas no meio do povo de Deus. Por isso que Deus nos leva para o deserto. Às vezes você está passando por um deserto há muitos anos já. E você não percebeu que você tem que tirar muitas coisas da sua vida para que Deus venha te abençoar mais ainda. Para que Deus venha te tirar deste deserto. Tem coisas que nós temos que tirar da nossa vida, ou então vai prolongar o deserto. Tirar o eu. E deixar Deus reinar em nossas vidas. Tirar essa nossa natureza, a resposta na ponta da língua, a impaciência. Todas essas coisas Deus vai trabalhar nas nossas vidas. Ele vai trabalhar em todas as nossas vidas. E vai tirar tudo isso. Vai podando. A árvore vai sentir a dor dos cortes. Mas é o trabalhar de Deus em nossas vidas. E guarda os mandamentos do Senhor teu Deus, para o temer e andar nos seus caminhos. Então, o temor a Deus é o princípio da sabedoria. E o apartar-se do mal é o entendimento. É andando de acordo com a palavra de Deus. Porque o Senhor teu Deus te mete numa boa terra, terra de ribeiros, de águas, de fontes, de abismos que saem dos vales e das montanhas, terra de trigo, de cevada, de vides, figueiras, romeiras, terra de oliveiras, abundante de azeites e mel, terra em que comerás o pão sem escassez e nada te faltará nela, terra cujas pedras são ferro e de cujos montes tu cavarás o cobre. Então é uma terra abundante o reino de Deus, é uma terra de fartura. Mas para chegar até essa fartura, tem que passar pelo desprezo, pela humilhação, pelo trabalhar de Deus nas nossas vidas. O tesouro está ali logo à frente. As riquezas do reino de Deus estão logo à frente. Tem o cobre para você escavar o tesouro. Tem tudo isso para nós conquistarmos nesta vida aqui. Mas para chegarmos até lá, temos que abrir mão do nosso eu. Deus ele só vai abençoar grandemente os servos e servas do Senhor quando nós estivermos preparados a recebermos esses bens do Senhor e abençoar aqueles que estão em necessidade. Se no nosso coração tiver o egoísmo, Deus não vai dar. Ele não vai nos abençoar dessa forma. Porque Ele vai nos usar aqui para suprir a necessidade dos santos, a necessidade daqueles que estão em necessidade. Que sentido teria Deus nos abençoar nesta terra com todos os seus bens e nós esbanjarmos, dizer como aquele homem que tinha colhido bastante dos seus celeiros? Ele falou assim: eu vou destruir esse celeiro, vou construir outros maiores e vou estocar todo o meu alimento ali, vou dizer para minha alma: alma, come e bebe porque tem alimento para toda a sua vida. Aí uma voz do céu veio para ele e disse: louco, esta noite te pedirão a tua alma e o que tu tens para quem será? Assim é o homem que não é sábio e que ajunta para si e não é sábio para com Deus. Qual é sábio para com Deus? É quando andamos conforme a sua vontade. É quando servimos a Deus nesta terra e não servimos o nosso próprio ventre. É quando abençoamos aquele que está em necessidade. Por isso que Deus dá àquele que dá. Aquele que dá, receberá em dobro. Boa medida, sacudida, recalcada, sacudida, transbordante, vos darão no seu regaço.
Então Deus ele nos abençoa para abençoarmos. Porque senão não teria sentido. Lá no livro de Atos diz que os irmãos da época lançavam aos pés dos apóstolos e repartiam a cada um segundo a sua necessidade. O evangelho sempre foi assim. Então, por qual sentido teria Deus de fazer uma pessoa rica, próspera nesta terra, se ela não vai ajudar o que está em necessidade? Então, todos nós temos as promessas de Deus, mas para chegarmos até essas promessas, primeiro temos que ser lapidados por Deus, transformados nossos caráteres, transformados por Deus. E depois Deus alerta. Versículo 10 diz: quando, pois, tiveres comido e fores farto, louvarás ao Senhor teu Deus pela boa terra que te deu. O que Deus requer de cada um de nós? O nosso louvor, a nossa gratidão, a nossa adoração. Guarda-te para que te não esqueças do Senhor teu Deus, não guardando os seus mandamentos e os seus juízos e os seus estatutos que hoje te ordeno, para que porventura, havendo tu comido e estando farto, e havendo edificado boas casas e habitando-as, e se tiverem aumentado as tuas vacas e as tuas ovelhas, e se acrescentar a prata e o ouro, e se multiplicar tudo quanto tens, se não eleve o teu coração, e te esqueças do Senhor teu Deus, que te tirou da terra do Egito, da casa da servidão. Então, a pessoa que tem muitas farturas, muitas abundâncias, corre esse risco, porque o seu coração não foi mudado, é o coração do inimigo, que elevou o coração dele por causa das riquezas que ele tinha no céu, e Deus o expulsou aqui para a terra. O risco da pessoa esquecer, nós esquecemos de Deus, por ter a abundância de bens, esse é o perigo. É por isso que diz lá em Provérbios: Senhor, não me dê tudo, nem pouco, não me dê tudo para que eu te esqueça de ti, e nem me dê pouco para que eu não venhas a furtar e blasfeme do teu nome, me dê apenas o necessário. Porque se o nosso coração não estiver preparado para receber do Senhor as bênçãos e abençoar aqueles que estão em necessidade, o que vai acontecer? A pessoa corre o risco de se elevar o seu coração e esquecer de Deus, e abandonar a Deus por causa da abundância de fartura, por causa da abundância, da prosperidade. Aí o coração pode se elevar e a pessoa se esquecer de Deus, que tirou do mundo que ela vivia, o mundo da perdição, dos vícios. Então a pessoa corre o risco de se engrandecer, como Satanás se engrandeceu. Ah, quem que é Deus? Ah, não quero saber de ir para a igreja mais não, vou fazer o que na igreja? Já tenho tudo. Tenho uma bela casa, tenho uns belos carros, casas na praia, tenho todas as riquezas. O que eu vou fazer na igreja? Então, quando o coração se eleva, a pessoa se ensoberbece. Ela não quer mais saber de Deus. Ela só andava com Deus porque ela queria alguma coisa material. Aí ela abandona Deus porque ela prefere... o Deus da pessoa passa a ser aquilo que ela tem, os seus bens materiais. Então o coração já se elevou, já apostatou da fé. E ela esquece de Deus. E quando a pessoa se esquece de Deus, aí ela abandona Deus. Aí é um perigo. A pessoa pode perder a sua alma por causa das coisas perecíveis deste mundo. Porque todo mundo que morre nunca vai levar a sua riqueza. Vai ficar tudo aqui. Não leva nem a roupa do corpo. Quando nós partimos deste mundo aqui, não levaremos nada, nem a roupa deste corpo. Mas levaremos sim o nosso tesouro que ajuntamos no céu, onde os ladrões não roubam, onde a traça não corrói, onde a ferrugem não destrói, fazendo obras de Deus, visitando os órfãos e as viúvas nas suas tribulações, guardando da contaminação do mundo. Mateus 25 diz: tive fome, deste-me de comer, tive sede, deste-me de beber. Quando fazemos isso para aqueles que estão em necessidade, estamos fazendo para o Senhor Jesus Cristo. É por isso que Tiago diz que a fé sem obras é morta, é inoperante. A caridade não salva, mas a fé sem obras é inoperante. O que salva é a fé no Senhor Jesus, mas as obras trabalham junto com a fé. É por isso que o amor é tudo. O amor nunca vai cessar. O amor nunca vai terminar. Vão passar os dons, as profecias, as línguas cessarão.
Paulo diz em 1 Coríntios 13 que o amor nunca passará. A esperança, a fé, o amor, mas a maior de todas elas é o amor. É como um bom samaritano que se compadeceu daquele homem que foi roubado. Passou o levita, passou o publicano, o fariseu, mas veio o samaritano e curou as feridas dele, levou para a estrebaria, levou para ser tratado, curado, cuidou daquela vida. É o que Deus requer de cada um de nós. É fazermos para o nosso próximo que está em necessidade. Deus requer de cada um de nós, de mim, principalmente de mim que estou pregando essa palavra. Se eu não viver aquilo que eu prego, é em vão, é inútil. É como contemplar o meu rosto no espelho e se esqueço depois de como eu era a minha aparência. É o que Deus requer de cada um de nós, trabalhar nosso caráter, colocar amor no nosso coração para fazermos a sua obra, para que não venhamos a nos exaltar, a elevar o coração e esquecer de Deus, que nos tirou da servidão deste mundo. Versículo 15 diz que te guiou por aquele grande e terrível deserto de serpentes ardentes e de escorpiões e de secura, em que não havia água, e tirou água para ti da rocha do Seixal. Quantos desertos deste mundo, quantas serpentes que tem mordido as pessoas por aí, com vícios, com prostituição, com mentiras, com adultérios. Quantas serpentes que têm prendido muitas almas por aí, neste deserto deste mundo, com mentiras, com engano, como diz o apóstolo Paulo, que o homem vai de mal a pior, enganando e sendo enganado. Mas Jesus tem a água da rocha Seixal. Jesus é a rocha da água viva. Ele matará a nossa sede. Esse mundo não mata a sede. Esse mundo aqui jaz no maligno e tudo vai ficar aqui. Um dia esse céu vai ser desenrolado, como diz em Apocalipse. Esses céus vão ser desenrolados e tudo isso aqui vai se findar. E essa terra vai ser lavada pelo fogo, porque Deus vai criar novo céu e nova terra. Versículo 17 diz: e diga no teu coração, a minha força e a fortaleza do meu braço me adquiriram deste poder. Antes te lembrarás do Senhor teu Deus, que é Ele que te dá força para adquirires poder, para confirmar o seu concerto que jurou a teus pais, como se vê neste dia. Então é Deus que nos dá força. Nabucodonosor diz que foi a sua força, a sua sabedoria que fez tudo aquilo, a sua glória. E Deus colocou ele para comer capim como animal e cresceram pelos no seu corpo. Ele ficou 7 tempos pastando porque ele se exaltou diante de Deus. Ele achava que tudo que ele tinha era por ele mesmo, mas Deus usou ele para tudo aquilo. Foi Deus que fez tudo aquilo com Nabucodonosor. Foi Deus que colocou o seu povo 70 anos cativo lá na Babilônia. Foi Deus que fez de Nabucodonosor o que ele era, um rei poderoso. É Deus que coloca presidente neste país, em toda a terra. É Deus que exalta o homem e também abate. Não é a nossa força. Eu estou aqui de pé, meu irmão, minha irmã, porque Deus tem me conservado e tem me dado fôlego de vida e tem me dado a força para estar aqui de pé pregando a sua palavra. Porque se eu não tivesse a força de Deus, eu jamais estaria aqui pregando a palavra de Deus. Jamais. Jamais. Eu não ia ter palavra aqui para ficar 1 hora aqui falando. Jamais eu ia ter. Jamais. Isso eu posso dizer com toda certeza. Porque teve um dia aqui que fui tentar pregar, gravar uma mensagem, não conseguia, não tinha força nenhuma. Se hoje eu estou aqui pregando esta palavra que está chegando até os seus ouvidos, é porque Deus tem me dado força. Essa força vem de Deus, meu irmão, minha irmã. Ela não vem de nós. Se você está vivo, viva hoje neste mundo, se você tem a sua casa, tem o seu emprego, tem o seu pão sobre a sua mesa, é porque Deus tem te sustentado neste deserto. É Ele que conserva, que guarda os teus filhos. É Deus que guarda os nossos filhos, que livra do mal, que nos livra de acidente, que nos livra do homem sanguinário, que nos dá saúde, que revigora a nossa força, que nos veste. É Ele que envia os seus anjos para acampar ao nosso redor. Não é a força do nosso braço, não. Se não fosse a força de Deus, eu não conseguiria nem segurar esse microfone. Mas é a força de Deus que nos sustenta. É a força do Todo-Poderoso que está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio.
Ele será o nosso guia até a morte. Nunca esqueça, meu irmão, minha irmã. Se você está nessa posição hoje, se você está nesta vida que você leva hoje, é porque Deus te trouxe aí. É porque Deus que tem te guardado. É porque Deus que tem conservado a tua família. É Ele que tem te dado força, saúde e vigor. É Deus o Todo-Poderoso. É Ele que nos mantém de pé. É Ele que nos dá o fôlego de vida para respirar. É Deus, por Ele nos movemos, existimos e andamos. É por Deus, o Pai da glória. O Deus que nos reveste de força. O Deus que nos cinge a destra nas nossas mãos para a batalha. E que faz das nossos pés como das servas, e que adestra as nossas mãos para a vitória, para a batalha. Pensa que Davi, com a sua própria força, que derrubou o gigante Golias? Não foi ele. Foi o poder do Espírito Santo de Deus. Pensa que foi as mãos de Davi que mataram um leão, um urso? Quem que pode matar um leão e um urso? Somente Deus. Somente Deus. Pensa que Estevão ia suportar as pedradas ali, tranquilo? Se não fosse um homem cheio do Espírito Santo de Deus, e que viu os céus abertos, e sendo apedrejado, disse: eis que vejo os céus abertos, e o Senhor ali à destra de Deus. E ele disse: Pai, não lhes imputes estes pecados, perdoa esses pecados. Um homem cheio do Espírito Santo, somente um homem cheio do Espírito Santo poderia perdoar. Só um homem cheio do Espírito Santo poderia perdoar mesmo levando pedradas. É só o poder sobrenatural de Deus em nossas vidas que faz com que nós venhamos a perdoar aquele que nos ofendeu, a amar os nossos inimigos. Essa força não vem de nós, essa força ela vem de Deus. É Ele que dá força para nós adquirirmos os bens nesta vida. É Ele que te dá força para levantar e trabalhar. É Ele que te guia neste mundo, meu irmão e minha irmã. É Deus que te leva à sua casa, à igreja. É Deus que faz os nossos pés como os das servas. É Deus que faz com que nossa mão venha quebrar um arco de cobre. É Deus. A Ele toda a glória, para todo sempre. E digas no teu coração: a minha força e a fortaleza do meu braço me adquiriu este poder. Antes te lembrarás do Senhor teu Deus, que Ele é o que te dá força para adquirir esse poder. Deus é que dá força para adquirirmos poder, para adquirirmos as coisas nesta vida. É Deus, eu estou aqui de pé por Ele. A Ele toda a glória, a Ele todo o poder, a Ele todo o louvor. Ó Senhor Jesus Cristo, seja glorificado em nossas vidas, ó Senhor. Porque um dia, quando fecharmos os nossos olhos neste mundo, Senhor Jesus Cristo, abriremos os nossos olhos para contemplar a Tua beleza, Senhor, para ver os Teus olhos, Senhor Jesus Cristo, como chamas de fogo, para ver o Seu rosto como o sol ao meio-dia, para ver os Seus cabelos brancos como a neve, Senhor Jesus. Um dia todos nós fecharemos os nossos olhos neste mundo e abriremos os nossos olhos para contemplar a beleza e a formosura do Rei Jesus Cristo. Glórias a Deus para sempre. Meu irmão, minha irmã, lute até o fim. Faça como o apóstolo Paulo diz: combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Recuse as propostas de Satanás na tua vida, meu irmão, minha irmã. Não troque, não deixe que o inimigo roube a tua coroa. Não troque a vida eterna pelas riquezas deste mundo, pelos pratos de lentilhas que o inimigo oferece. Não troque a graça de Deus por nada deste mundo. Lembre, guarda no teu coração que ele não se eleve pelas coisas que Deus te dá. Não deixe o seu coração se elevar. Não diga no seu coração que foi a tua força. Não, lembra de Deus, porque a honra caminha com a humildade. Não deixe a soberba entrar no coração. Se ocupe nas coisas de Deus. Se ocupe no reino de Deus. Não seja uma pessoa ociosa. Faça as coisas para Deus, para que você não se desvie. Ocupa-te nelas para salvar a tua alma. Siga os conselhos de Paulo que deu para Timóteo. Ocupa-te nas coisas de Deus. Faça as coisas para Deus. Visita os doentes. Vá nos hospitais.
ore, interceda, faça as coisas de Deus, medite na palavra do Senhor, busque as coisas de Deus, seja uma pessoa de oração, sirva a Deus, não se prenda nas coisas deste mundo, porque a mulher de Ló, ela olhou para a cidade e virou estátua de sal, porque o amor dela estava naquela cidade. Tenha o seu amor em Deus, que você nunca vai virar uma estátua de sal. Ame a Deus, ame as coisas de Deus, não faça a obra de Deus relaxadamente, mas faça com amor, como servindo ao Senhor. Tudo que você vier fazer para alguém, faça como se fosse para o Senhor Jesus. Faça com amor. Ocupa-te nas coisas boas. Enche a tua mente das coisas de Deus. E você nunca vai se desviar fazendo assim. Versículo 19 diz: será, porém, que se de qualquer sorte te esqueceres do Senhor teu Deus, e se ouvires outros deuses, e os servires e te inclinares perante eles, hoje eu protesto contra vós que certamente perecereis. Os deuses não são somente imagens de esculturas, santos, de barros, essas coisas. Isso é idolatria também, e Deus condena. Mas também a idolatria no coração, quando você coloca a riqueza acima de Deus, quando você coloca os prazeres deste mundo, todas essas coisas que não agradam a Deus no seu coração, e se esquece de Deus, isso torna-se uma idolatria. E isso acontece, sabe o que isso acaba trazendo para a pessoa? Um desvio. A pessoa passa a amar as coisas do mundo, ela se desvia do caminho de Deus. Versículo 20 diz: como as gentes que o Senhor destruiu diante de vós, assim vós perecereis, porquanto não quisestes obedecer à voz do Senhor, vosso Deus. Então, quando estamos nos ocupados com as coisas de Deus, não daremos lugar para o diabo, para roubar a nossa coroa. Então, meu irmão, minha irmã, servos e servas do Senhor, mantenha a sua mente focada nas coisas de Deus, as coisas espirituais. Você já morreu em Cristo Jesus. Colossenses capítulo 3 diz: buscai as coisas que são de cima, onde Cristo vive. Pensai nas coisas de cima e não as coisas que são daqui da terra, porque já estáis mortos em Cristo Jesus. Então nós já estamos mortos para as coisas deste mundo. Então desvie a sua mente de contemplar a vaidade. Peça para Deus inclinar o seu coração aos seus testemunhos e não à cobiça. Busque a Deus, se consagre a Ele, que Ele vai te conservar nesta vida e por fim te dará a vida eterna. Deus seja sempre louvado. Amém, Senhor Jesus. Pai Santo, graças te damos por esta palavra. Guarda na tábua de carne dos nossos corações. Senhor, guarda estas pessoas, estes servos e servas do Senhor. Livra do mal, Senhor, como o Senhor diz na oração em João 17. Não os peço que os tire do mundo, mas que os livre do mal. Livra estas almas do mal, Senhor, de pecar na Tua presença. Livra a minha alma também, Senhor, de pecar em Tua presença. Guarda, Senhor, a cada um de nós como a menina dos Teus olhos. Guarda nós até o fim, Senhor. Não deixa nós desviarmos do Teu caminho santo. Nos conserva na humildade, Senhor Deus, para que possamos entrar pelas portas na nova Jerusalém. Ó Deus, receba esta oração de agradecimento, Pai, em nome do Senhor Jesus, o Teu Filho, que é bendito para todo sempre. Amém. Senhor, minha vida guiar, Tua vontade em mim faz brotar. Vem, ó Senhor, os meus lábios tocar, minhas fraquezas vem hoje curar.
em meu coração. Tudo que sou quero a ti entregar, e em tua paz quero então descansar. Vem, ó Senhor, minha vida guiar, tua vontade em mim faz brotar. Vem, ó Senhor, os meus lábios tocar, minhas fraquezas vem hoje curar. Tudo que é puro, tudo que é bom, vem